Muito boa noite, nós estamos ao vivo aqui no CBM ao vivo e hoje nós temos, como você já pôde perceber, a presença desse casal com uma música lindíssima. Eles são da Igreja do Balneário, pastor Cláudio Silva, a Isabelle e o Patrick. Nós estamos muito felizes com a presença deles. Eles vão voltar daqui a pouquinho com música muito boa, falando ao seu coração. Vamos ter quadros especialíssimos, você também terá uma entrevista do entrevistado que vai falar não só de ministério, mas vai compartilhar também sobre vida em família, vida pessoal. Portanto, esse é o CBM ao vivo. Venha com a gente. Muito bem, nós estamos aqui no CBM ao vivo e você já é convidado nosso, não só para continuar aqui, mas eu queria te desafiar a pegar o link, você que está aí no YouTube, pega esse link, compartilha rapidinho, chama aí os seus amigos, colegas do trabalho, da igreja, o grupo lá de células, pequenos grupos, vamos todos juntos, porque o CBM ao vivo é um programa patrocinado pela Convenção Batista do Estado de Minas Gerais. Nós somos mais de 1.100 igrejas que estão distribuídas em mais de 500 cidades desse grandioso estado mineiro. E como você já ouviu, hoje nós temos uma entrevista muito especial. Está conosco o pastor Anderson José de Oliveira. Ele tem 44 anos, é casado com Fernanda Menezes há mais de 20 anos, pai do Miguel e também da Manuela. E ele é pastor há mais de 20 anos e, nesse momento, é pastor de uma igreja lá em Montes Claros, Igreja Batista da Paz, em Montes Claros. Além de bacharel em teologia, ele é acadêmico de Ciências Sociais e é o primeiro vice-presidente da Convenção Batista Mineira e também membro da Junta de Educação. Portanto, tem muita história para compartilhar com a gente. Pastor Anderson, seja bem-vindo, boa noite. E esse é o CBM ao vivo e você sinta-se em casa. Boa noite, pastor Márcio. Prazer enorme estar aqui com você e com todos os batistas mineiros, representando também o povo lá do norte de Minas, né? Então, um grande prazer estar com vocês e com o povo batista mineiro e todos que nos assistem. O norte, aliás, pastor Sandro, é uma região que tem uma força natural. A gente percebe a garra das igrejas, dos pastores, dos líderes, dos membros, da sociedade mesmo, do povo daquela região. E a gente percebe que Deus tem feito coisas lindíssimas. Sim. Lá, igrejas fortes, como a Igreja da Paz, isso, que você já está pastoreando. Essa igreja há 10 anos, é isso mesmo? Portanto, dos 20 anos de ministério, 10 você está dedicando à Igreja Batista da Paz. Conta para a gente um pouquinho como é que foi a sua chegada lá em Montes Claros e como tem sido essa caminhada junto a essa igreja, que é uma igreja nova também, não é verdade? Sim. Então, foi um momento especial. Fui pastor por 10 anos no oeste de Minas, região de Divinópolis, Pará de Minas, um povo muito bom também, mas realmente o povo do norte de Minas é diferente. É um povo animado, um povo que topa os desafios. E me encontraram em Pará de Minas. Eu estava pastoreando já por 7 anos e meio a primeira Igreja Batista de Pará de Minas. E esses irmãos me encontraram lá e fomos conhecer a igreja, uma igreja que tinha 6 meses que tinha sido... eu tinha começado com alguns irmãos querendo impactar a cidade de Montes Claros também através do Evangelho e me senti desafiado a sair de uma igreja com 30 e tantos anos de existência em Pará de Minas, com tudo já funcionando e praticamente ajudar a plantar uma igreja em Montes Claros. E já são 10 anos. 10 anos, porque 6 meses eu imagino que você tenha sido o primeiro pastor dessa igreja e uma igreja ainda com tudo a ser feito, né? Formar liderança,
propor visão. A gente não tinha nem CNPJ ainda, não tinha estatuto registrado quando eu cheguei. Tinha o povo. Tinha o povo e o lugar. E nós começamos e 10 anos já se passaram. Hoje nós somos mais ou menos 500 pessoas que se reúnem naquela igreja e Deus tem sido muito bom para nós. E nós temos, de alguma forma, ajudado o evangelho ali no norte de Minas, com tantas outras grandes igrejas e boas igrejas que nós temos na cidade de Montes Claros e no norte de Minas todo. É verdade, o Montes Claros hoje tem, pelo menos entre as igrejas batistas, excelentes igrejas, crescentes, mas eu queria falar da Igreja da Paz hoje, Sim. porque quando você chegou lá, era uma igreja ainda pequena, um Sim. grupo de irmãos queridos, com um sonho de fazer diferença na cidade, mas um grupo pequeno. E hoje a gente sabe que a igreja é uma igreja em crescimento, um número expressivo de pessoas, Sim. e eu queria que você dividisse como é que foi, tem sido nessa trajetória e como é que tem sido experimentar esse crescimento e o que você dá para a gente em termos de crescimento. Como assim, né? É o pastor, é a igreja, é a união dos dois, o que promove realmente um crescimento saudável, né, de uma igreja local. Compartilhe com a gente um pouquinho. Então, quando eu cheguei em Montes Claros, havia ali um grupo de irmãos muito desejosos de verem a igreja acontecendo, e eles tinham uma preocupação. A preocupação é que boa parte deles já tinham seus cabelinhos branquinhos, mas estavam vendo os filhos, os netos, desinteressados com o evangelho. Então, a procura de um pastor que tivesse um olhar também para essa geração que estava chegando e que eles sentiam que, de alguma forma, estava escapando. Então, aqueles irmãos foram corajosos porque abriram espaço para construir uma igreja que alcançasse o coração da juventude, das crianças, dos adolescentes. E esse foi o trabalho que a gente desenvolveu, junto com outras coisas, esse foi o trabalho que nós desenvolvemos ao longo desse tempo. E hoje, pela graça de Deus, nós fizemos no último final de semana o culto da juventude, e hoje nós somos mais ou menos, na Igreja Batista da Paz, mais de 200 jovens adolescentes. Só jovens? Jovens adolescentes. Uau. Então, e nesse culto eu pude dizer isso para os irmãos que começaram: olha, a visão de vocês está sendo realizada, aquilo que vocês buscaram no início, nós estamos vendo acontecer. Então, foi um ato generoso daquela geração de entender que eles precisavam segurar as cordas, sustentar o trabalho para que nós alcançássemos outra geração. E com isso veio a força da juventude no trabalho da igreja. Isso também tem sido um dos fatores essenciais para que a igreja se desenvolva. É como a Bíblia fala, né? João escrevendo, né? Eu vos escrevo, jovens, porque vocês são fortes. E venceram e têm vencido o maligno. Então, a experiência destes pais, desses irmãos experientes, que são referências para esses jovens, junto com a força que esses meninos e meninas têm e a paixão que eles têm pelo Evangelho. Então, isso tudo foi uma conjunção de forças. Perguntando sobre o que fazer sobre o crescimento, né? A Bíblia diz que um planta, outro semeia, mas quem faz crescer é o Senhor. O que compete a gente é não cansar de semear e de plantar. A gente joga a semente porque a gente sabe que a semente é boa. A semente, se ela encontrar solo bom, ela vai germinar e ela vai dar 30, 60 e 100 por um. Então, o pastor, o líder, a igreja não pode parar de semear. E esse tem sido o nosso foco, semear o tempo todo, com vários projetos que a igreja desenvolve na área evangelística, social, semear o tempo todo, para que a igreja assim possa expandir, crescer e o evangelho possa impactar. Esse é o lema da nossa igreja, impactar pessoas pelo poder do evangelho. E é isso que a gente tem tentado fazer. Agora, a visão, como você já bem destacou, daqueles primeiros membros, a gente pode considerar uma visão muito estratégica e também com uma visão de futuro. Eles não pensaram só neles mesmos, sim, eles pensaram também nos filhos e na geração mais jovem. Mas hoje você tem 200 jovens que compõem a igreja e você tem também as pessoas mais maduras. Sim. Como é que é caminhar numa igreja, liturgia, né? Tipo de música, tipo de pregação que combine as duas coisas, ou seja, uma palavra e uma música que alcance o coração dos mais veteranos, que talvez tenham um gosto diferente, tenham uma expectativa talvez mais
conservadora, vamos Sim, chamar assim, sim. e os jovens que querem uma música mais contemporânea, mais animada. Como é que vocês combinam essas expectativas na mesma igreja? Sim, eu vejo o culto e a experiência da igreja, ela precisa ser multigeracional. Então, embora a gente tivesse um foco no início, a igreja se expandiu e a gente tem hoje multigerações na igreja. Temos um ministério infantil também com quase 80 crianças. Então, a gente precisa, eu encaro a experiência do culto como um grande banquete, que existem várias comidas diferentes, que agradam vários gostos diferentes. Então, na mesma igreja, nossa igreja, nós temos uma música muito contemporânea, mas nós temos quarteto, nós temos coral. Tem coral também? Tem também. Então, a gente abre espaços para que todos possam se enxergar dentro daquela liturgia. É claro que a gente tem uma marca, uma característica principal, mas isso não significa, ter foco não significa que a gente não enxergue os outros grupos que estão na igreja. E eu acho que a decisão que esses irmãos tomaram, acima de tudo, foi muito corajosa. A coragem de dizer assim, nós já experimentamos a nossa juventude, cantamos as músicas que gostávamos, ouvimos os pregadores que gostávamos, e agora a gente precisa passar o bastão, porque o grande problema que eu vejo hoje, pastor Márcio, é o buraco geracional que fica. Às vezes algumas igrejas ou alguns líderes seguram demais o bastão muito tempo e quando querem passar não tem mais para quem passar. Aqueles que vêm já não sabem mais, nunca tiveram experiência de liderar a igreja. Então até na nossa liderança a gente mescla isso, irmãos experientes com jovens. Eu tenho um vice-presidente da igreja que é uma pessoa experiente e tem um jovem que é vice-presidente. Então a gente tenta fazer essa junção de multigerações na igreja o tempo todo. E com isso a igreja fica riquíssima, né? Porque você tem a participação de todos e o que você bem disse, já existe uma preparação para que esse cajado seja passado, esse bastão da história seja passado para aqueles que já estão em capacitação continuada. Isso é muito lindo. Olha, a gente vai continuar aqui com o pastor Anderson, porque ele tem muita história para contar e quando a gente voltar, a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre ele mesmo. E olha que ele tem muita coisa para falar para a gente. Então vamos com música que fala ao seu coração.
CBM na Estrada de hoje foi até Ravenna, em nosso Centro Batista de Treinamento e Lazer, onde aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de setembro o Retiro de Esposas de Pastores 2025. O tema proposto foi Escolhidas, mostrando para nossas irmãs o seu grande valor perante o nosso Deus. Hoje estamos aqui celebrando a comunhão, adorando ao Senhor, nos divertindo e sendo muito edificadas com a palavra do Senhor através de verdadeiros vasos de honra que Ele trouxe para aqui. Este ano, o nosso tema foi Escolhidas. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu. Escolheu para que a gente dê muito fruto e frutos que permaneçam. E eu creio que toda semente lançada aqui nesse retiro dará frutos a 100 por 1, para nossa edificação, mas sobretudo para a glória do Senhor. Em 2026, espero você em Poços de Caldas, se Deus quiser. Eu sou Elisandra de Oliveira, sou presidente da União Feminina Missionária Batista Mineira e estou aqui nesse retiro de esposa de pastor e quero aqui deixar a minha alegria e felicidade de participar já há bastante tempo neste evento que enche meu coração de alegria. Então, já servi como presidente dessas mulheres e hoje estou aqui participando e o meu coração se enche de alegria por isso. Beatriz Braga, neuropsicóloga, também falou com a gente. Meu nome é Beatriz Braga, eu sou neuropsicóloga, fui convidada para fazer uma palestra hoje sobre trajetória, sobre experiência na trajetória das mulheres, das esposas de pastores e também trouxe uma questão, exemplo pessoal, para que pudesse fazer uma analogia sobre isso. Na oficina, o objetivo foi trazê-las para reflexão e fiquei muito feliz porque foi bem frequentada e elas puderam dizer das questões diárias, do dia a dia do ministério, na igreja, na convivência e também na relação com os próprios pastores. Ei pessoal, meu nome é Flávia Borja, prazer em falar aqui com vocês e como vereadora, esposa de pastor, eu valorizo tanto esse momento de estar reunida aqui entre mulheres, todas as esposas de pastor, porque nós também precisamos ser cuidadas. Nós precisamos desse tempo de parar, de refletir, de nos alimentar, de nos abastecer, de curar feridas, de chorar, de receber apoio para poder prosseguir no nosso chamado, no nosso ministério, que é tão fundamental dentro da igreja. Queria abençoar você, mulher. Não deixe de cuidar de você também, porque o mundo precisa de nós, mulheres restauradas, para estarmos aí também sendo influência. Que Deus te abençoe. A diretora executiva da União Feminina Missionária Batista Mineira, irmã Neuza Rezende, não poderia faltar. Estamos aqui no CBTL, participando do Retiro das Esposas de Pastores de Minas Gerais. E é com muita alegria que estamos aqui desde ontem, nesse encontro espetacular. Está sendo a minha primeira experiência e o momento de companheirismo, de compartilhar, dos abraços, do que nós já vivemos até aqui desde ontem à noite, tem sido assim algo espetacular. Nós estamos trabalhando um tema escolhida e aqui já houve esse momento de conscientização de que todas nós somos escolhidas, fomos escolhidas por Deus para um trabalho especial ao lado do nosso esposo. Eu estou aqui como representante da União Feminina Missionária Batista Mineira e tenho um trabalho específico aqui nesse lugar. Eu estou mostrando às mulheres, esposas de pastores, a importância do papel delas no ministério dos seus maridos. E então, conscientizando a cada uma delas de que elas são influencers.
Nós queremos que União Feminina Missionária Batista Mineira seja uma causa abraçada por todas elas nas suas igrejas e assim tenham condições de, ao lado dos seus esposos, fazer um grande ministério e assim alcançarmos o nosso desafio atual, que é engajar 62 mil mulheres mineiras na nossa União Feminina Batista Mineira. Estamos aqui com grandes expectativas até o final desse retiro, daquilo do que Deus vai fazer. Elas são escolhidas, amadas, chamadas e ungidas para um propósito maior: revelar o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olá, meu nome é Anderson, sou pastor na Igreja Batista da Paz, na cidade de Montes Claros, e é um prazer estar com você aqui nessa oportunidade para um tempo de reflexão. A reflexão que eu quero fazer com você encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50, nos fala sobre um jantar, um banquete que é oferecido pelo religioso Simão a Jesus. O Evangelho registra que neste banquete duas pessoas estão num contraste que Lucas faz. De um lado, Simão, o religioso, o homem que acha que não tem grandes problemas, não tem pecados e quer conversar com Jesus porque tem preocupações ou interesses de ordem intelectual, religiosa a respeito de Jesus. Do outro lado, nós temos a mulher, considerada mulher pecadora. O texto não diz qual é o seu pecado, mas ela é reconhecida por todos como uma mulher pecadora e ela está no mesmo banquete por algum motivo que Jesus e Simão. E Lucas, neste contexto, quer fazer um contraste sobre como nós podemos nos encontrar com Jesus e os resultados deste encontro. O texto mostra então que ambos estavam diante de Jesus e Jesus estava acessível aos dois, tanto a Simão, o religioso, quanto a mulher pecadora. E esse é uma primeira reflexão que eu quero fazer com você. Jesus está disponível a todos que o buscam. Não importam quais sejam os seus motivos, não importa o que tenha atraído a sua atenção a respeito de Jesus, Jesus está disponível. Ele está pronto para passar pelo escrutínio do seu coração. Ele pode ser testado, como foi dito àquele discípulo: vem e vê, Jesus está disponível. Então, busque-o de todo o coração, busque-o com fé. O texto diz que Simão se encontra com Jesus e é só um encontro social, mas aquela mulher não. Aquela mulher vai até Jesus e o seu coração, em primeiro lugar, está arrependido. Ela foi conhecida como uma mulher pecadora, mas agora ela sabe que Jesus pode livrá-la desse estigma e pode perdoá-la. Ela então derrama-se diante de Jesus, ela lava os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, numa demonstração de arrependimento, submissão, humildade, confiança em Jesus. Por isso, aqui está a nossa outra reflexão. Você pode se achegar a Jesus sem dedicar a Ele aquilo que é essencial para um relacionamento com Ele. Aquela mulher foi recebida e Simão não, porque ela se achegou a Jesus em arrependimento e fé. Não podemos nos achegar a Jesus sem que o nosso coração esteja convicto dos nossos erros, claramente convicto daquilo que nós fazemos e fizemos que ofende o Senhor e nos arrependermos dos nossos pecados, mas também crermos na misericórdia, no perdão, na bondade de Jesus. Busque Jesus, Ele está próximo, Ele pode ser encontrado. Busque-o com fé, reconheça as suas necessidades, busque-o sabendo que Ele pode abençoar, transformar, perdoar e livrar você da condenação dos seus pecados, mas também transformar a sua vida. E permita que Ele impacte a sua vida e a sua vida seja totalmente transformada por Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Vem aí o Congresso Espontaneidade, que é realizado pela gerência do nosso Crescimento Cristão aqui da Convenção. E você não pode perder esse evento super especial. E esse ano vai ser na Igreja Batista Parque Safira, lá em Muriaé, nos dias 26 e 27 de setembro. No dia 26, na sexta, começa às 19h30 e no sábado, às 8h30 da manhã. E você não pode perder. As inscrições elas estão abertas e você tem que acessar o nosso site, batistasmineiros.org.br, batistasmineiros.org.br. Juventude Batista Mineira, Turma de Minas está chegando e você não pode perder esse congresso muito especial. Ele vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro e já estamos no segundo lote, no valor de R$ 319. E para você se inscrever, acesse esse site, inscrição.com/juban25tm. Anota aí, inscrição.com/juban25/tm. E o Congresso Radical Minas também está chegando, serão nos dias 3 e 4 de outubro lá em Ravenna. Você não pode perder essa experiência incrível. As inscrições se encerram dia 30 de setembro. E para se inscrever, anota esse número para mais informações, 319-8346-9401, 319-8346-9401. A Conferência de Ação Social na Igreja Batista Barro Preto será de 26 a 28 de setembro. Anota o endereço, Avenida Augusto de Lima, número 1962, lá no Barro Preto. E o preletor será o Dr. Maurício Cunha. Para você se inscrever, acesse este link, einscrição.com/ibbp/Ação Social 2025, einscrição.com/ibbp/Ação Social 2025. E nós temos um outro recado muito importante também. A Cristolândia está em novo endereço, Rua Itapecerica, número 592, lá no bairro Lagoinha mesmo. Faça uma visitinha que você será muito bem-vindo. E agora, parabéns para você, esse momento tão especial também da nossa agenda. Hoje, a Igreja Batista Liberdade celebra 34 anos. E sexta-feira, dia 26, é a Igreja Batista Jardim Guanabara. Está comemorando 38 anos e sábado, dia 27, é o dia da Igreja Batista Salgado Filho completar 67 anos. Parabéns, igrejas! Vocês são uma bênção em nosso estado e continuem sendo essa bênção